coisa escondida aí. Ainda no Nicolau Flamel, ele aparece ali até como um alívio cômico, então eu não estou dizendo que ele não é importante para a história como um todo, mas nos crimes de Grindelwald ele não tem uma relevância clara, assim, o fato de eles precisavam de um alquimista, não, isso não existe nesse filme, pelo menos, talvez nos próximos, mas ele está ali, né? E aí falando desse negócio de alquimia, né, e quando eu saí do cinema, eu fui procurar evidências de que a J.K. Rowling não estava me iludindo a vida inteira, então eu fui procurar nos livros, já adianto de cara que não tem nada sobre Aurelius, não tem nada sobre o outro Dumbledore, não tem, mas tem algumas outras coisas interessantes, inclusive coisas relacionadas ao quê? Alquimia. Coincidência? Não sei. Existem dois momentos em Relíquias da Morte onde o Dumbledore é relacionado à alquimia diretamente ou indiretamente. E nesses mesmos dois trechos, o Dumbledore é mencionado também como ligado ao bem maior, né, que é o lema do Grindelwald. Eu vou ler esses trechos. Lembrando aqui que isso não é uma teoria fechada, são pontos jogados e vocês ligam eles se vocês acharem que faz sentido, ok? O interessante desses dois trechos é que eles são de pontos de vista bem diferentes, né? Um desses trechos está no obituário do Eliphas Dodge, e que era amigo do Dumbledore e tinha o Dumbledore como uma pessoa extremamente próxima e que era uma pessoa muito bondosa, muito generosa, sem nenhum mau sentimento no coração. E na biografia da Rita Skeeter, que queria de todo jeito manchar a reputação do Dumbledore. Na parte do Eliphas, a gente vê o Eliphas contando, né, daquela viagem que eles iam fazer juntos e que o Dumbledore não pôde ir porque a mãe dele morreu. E aí ele diz assim, que durante o período em que o Dumbledore ficou em casa cuidando dos irmãos e o período em que ele foi fazer a viagem sozinha, eles se falaram muito pouco, mas ele conta que escrevia cartas para o Dumbledore, e ele diz, escrevia algo narrando, talvez insensivelmente, as maravilhas da minha viagem, desde o episódio em que me escapei por um triz de quimeras na Grécia, até minhas experiências com alquimistas egípcios. Mais para frente, aliás, um pouquinho antes desse obituário, ele falando sobre como Dumbledore era na época da escola, ele diz: Alvo não só ganhou todos os prêmios importantes que a escola oferecia, bem como não tardou a se corresponder regularmente com personalidades notáveis do mundo da magia, inclusive Nicolau Flamel, o famoso alquimista. E no finalzinho desse obituário, ele diz que o Dumbledore era uma pessoa muito altruísta e diz que ele morreu como viveu, sempre trabalhando para o bem maior e até sua hora final tão disposto a estender a mão ao garotinho com varíola de dragão quanto no dia em que o conheci. Beleza? Obituário do Eliphas Doge. Fazendo pontos aqui. Ele menciona o Nicolau Flamel, ele menciona os alquimistas egípcios e ele menciona o bem maior. Beleza. Mais para frente no mesmo livro, a gente tem a simpaticíssima da Rita Skeeter, né? Com o seu livro A Vida e as Mentiras de Alvo Dumbledore. E no capítulo que ela começa a contar de como o Dumbledore conheceu o Grindelwald, ela começa também falando dos feitos do Dumbledore e diz assim: próximo ao seu aniversário de 18 anos, Dumbledore deixou Hogwarts cercado de glórias. Monitor-chefe, monitor, detentor do prêmio Barnabas Finkley por excepcional proeficiência e feitiços, representante da juventude britânica na Suprema Corte dos Bruxos, medalha de ouro por contribuição pioneira à Conferência Internacional de Alquimia no Cairo, e bababá, né? E ela, inclusive, diz que ele pretendia fazer aquela viagem com Eliphas e tal, mas que a Kendra morreu. Um pouquinho mais para frente no capítulo, depois que ela menciona que ele conheceu o Grindelwald, ela põe lá uma cópia de um bilhete que o Dumbledore escreveu para o Grindelwald. E em um trecho desse bilhete, o Dumbledore mesmo diz que onde eles discordarem assim com respeito aos planos deles
de governar os trouxas, eles deviam assumir que estão fazendo isso pelo bem maior. Então ele diz: assumimos o poder pelo bem maior e segue-se que daí, onde encontrarmos resistência, devemos usar apenas a força necessária, tá? E no final, bem no finalzinho do capítulo, a Rita Skeeter escreve: teria sido Ariana vítima involuntária de algum rito das trevas? É possível que Ariana Dumbledore tenha sido a primeira pessoa a morrer pelo bem maior? Mais uma vez, repetindo, isso não é uma teoria, são só as informações mais próximas que eu encontrei entre os livros de Harry Potter e o novo Os Crimes de Grindelwald. O que? Nicolau Flamel, a alquimia, a Ariana, a família do Dumbledore, o passado do Dumbledore, ok? Eu vou ler mais um trecho de um livro da saga Harry Potter, esse bem anterior, que saudade, de A Pedra Filosofal. Mas antes de ler esse trecho, eu vou explicar por que eu vou ler esse trecho. A alquimia tem, vamos colocar assim, 3 objetivos básicos. E 2 nós já vimos concretizados no Harry Potter, né? Que é a transmutação de metal em ouro. Nicolau era extremamente rico, né? E a produção do Elixir da Vida, que torna a pessoa imortal. E nós vimos que o Nicolau Flamel conseguiu isso também. E o terceiro princípio, o terceiro objetivo é a criação de uma vida artificial, que na alquimia, como a gente conhece, é traduzido no conceito do homúnculos, que é uma coisa um pouquinho maluca, que tem lá um vídeo do Léo Sante falando sobre isso, se vocês quiserem ouvir essa teoria, ela é bem interessante, mas eu acho que não exatamente do jeito que o fã que desenvolveu ela pôs ali. Eu acho que mesmo que a J.K. Rowling utilize esse conceito, ela não vai utilizar ao pé da letra. E é mais ou menos nisso que eu quero chegar aqui agora, com o trecho que eu vou ler. Né? A gente já viu 2 objetivos da alquimia concretizados, a gente não viu o terceiro. Mas não, eu não acredito que a J.K. Rowling se valeria do conceito completo disso na alquimia, que seria o homúnculos. Eu não acho que faria sentido. Eu acho que o caminho é por aí, mas não é isso ainda. Eu vou ler esse trecho e aí vocês teorizem à vontade. Esse trecho é de A Pedra Filosofal. Essa é a minha capa dos livros, eu tenho essa coleção. Esse trecho está bem no final, está marcado aqui. E é uma conversa do Voldemort com o Harry. E aí vocês lembram que a Pedra Filosofal, Voldemort está querendo obter a pedra para recuperar a existência física dele. Então ele diz: sangue de unicórnio me fortaleceu nessas últimas semanas. Você viu o Fiel Quirrell bebendo por mim na floresta. E uma vez que eu tenho o elixir da vida, poderei criar um corpo só meu. Gente, vocês já tinham, assim, a gente leu, né? Isso estava na nossa cara desde a Pedra Filosofal, mas vocês já tinham ligado a Pedra Filosofal a esse uso? Assim, vida eterna, ok, mas por que que o Voldemort, que estava tendo ali uma experiência de vida espectral, vamos colocar assim, conseguiria restituir um corpo para ele mesmo através da pedra? Isso não foi bem explicado, só foi jogado aqui da forma que eu falei, tá? Mas existe, tá aqui. Tá aqui em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Aí eu vou fazer uma última relação aqui. Quando Voldemort estava nessa existência espectral, ele precisava de outras pessoas para sobreviver. Né? Ele possuía cobras, né? A gente viu isso mencionado, acho que em Cálice de Fogo, mas para ele fazer as coisas, né, lidar com outros bruxos, ele tinha que possuir o corpo de um bruxo. Ele era um parasita, certo? Ele era um parasita, ele tanto era esse parasita que lá naquela cena bem legal do filme, principalmente, né, que é bem marcante, em que ele está conversando com o Harry, ele diz ali, até acho que no livro ele não fala dessa forma, mas no filme ele fala: você viu que eu me tornei?
Eu vivo dos outros, eu sou um mero parasita. Ele estava parasitando o Quirrell. Da mesma forma, assim, que um obscuros parasita um obscuriado, ok? E dali, através da pedra filosofal, ele diz explicitamente que ele conseguiria deixar de ser um parasita. Vou fazer só mais uma observação, tá? Que não é tão explícita, mas eu acho interessante. Durante os Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald, vocês repararam que o Yusuf Kama, apesar dele ter participação naquele negócio da profecia, né, no filme isolado, não sei nos próximos, né, eu repito, ele é um personagem um pouquinho jogado ali, assim, ele não tem um pano de fundo, assim, ele não tem uma relevância além daquela história da profecia. Porém, tem uma cena dele que é ainda mais irrelevante no contexto geral das coisas, que é que ele aparece parasitado pelo ser lá do esgoto, que ele tem um problema no olho. Aquela cena horrível. Por que aquela cena tá ali? O momento em que a gente descobre que o problema dele é um parasita é o mesmo momento em que o Newt vai lá com o Jacob para casa do Flamel. É basicamente aquilo ali. Por que que mais uma vez é introduzido para nós um parasita num momento em que é introduzido o Nicolau Flamel? Assim, porque ainda é Animais Fantásticos e tem que mostrar Animais Fantásticos? Pode ser. Mas ali a gente vê a cena da extração de um parasita. Da mesma forma que o Voldemort gostaria de extrair-se do Quirrell e ter um corpo só dele. Eu vou finalizar o vídeo aqui. As informações que eu tinha eram essas. São as informações, como eu disse, mais próximas de terem pistas, se é que elas têm. É só uma suposição disso tudo que a J.K. Rowling está fazendo agora. E aí vocês teorizam, tá bom? Só para finalizar, não. Eu não acho que o Credence é um irmão biológico do Dumbledore. Biológico. Eu não estou dizendo que ele não possa ser um irmão de outro jeito. Valeu? Então é isso. Até mais, galera.